Ele entrou numa clínica de elite para ver a noiva e paralisou ao ver sua ex na recepção com duas menininhas que tinham os olhos dele. Nada em sua vida o havia preparado para aquele momento. Eduardo Borges atravessou as portas de vidro da clínica particular de elite com a autoconfiança de um homem que estava acostumado a ser esperado. O espaço ao redor refletia tudo o que ele valorizava: pisos de mármore polido, iluminação suave e a eficiência silenciosa de pessoas que sabiam exatamente como servir aqueles que importavam. Seu cabelo loiro estava bem penteado, seus olhos azuis, penetrantes e focados, e seu casaco, sob medida, caía perfeitamente sobre seus ombros. Ele estava ali por Vitória, sua noiva, para tranquilizá-la antes de um procedimento menor, mais cuidadosamente agendado, e para lembrar à equipe que ela não era apenas mais uma paciente. Para Eduardo, comparecer sempre foi uma declaração de controle, uma forma de provar que, mesmo em meio a um império exigente, ele ainda podia escolher onde estar. Ele se dirigiu à recepção sem hesitar, já ensaiando o pedido, educado por informações, quando algo inesperado diminuiu seus passos. O ar pareceu subitamente mais pesado, como se a própria clínica tivesse prendido a respiração. Atrás do balcão estava uma mulher com cabelos castanhos avermelhados, presos de forma organizada, sua postura ereta, seus movimentos eficientes enquanto digitava no computador. À primeira vista, ela era apenas parte da imagem impecável da clínica, mas então ela levantou a cabeça e o reconhecimento o atingiu com força brutal. Isabela, o tempo pareceu se quebrar. Memórias que ele havia trancado cuidadosamente vieram à tona de uma vez. O jeito que ela inclinava a cabeça quando ouvia, a força silenciosa em seu olhar, o calor que ela transmitia até mesmo no silêncio. Seus olhos castanhos encontraram os dele, e por uma fração de segundo, o profissionalismo em seu rosto vacilou. Algo piscou ali, choque, contenção, um traço de dor, antes que ela o mascarasse com compostura e voltasse sua atenção para a tela, como se ele fosse apenas mais um visitante. Eduardo tentou se firmar, ordenando ao seu corpo que se movesse, falasse, agisse como o homem que ele havia se treinado para ser. Mas então ele notou o movimento ao lado dela, pequeno e inconfundível. Duas menininhas estavam perto do balcão, de mãos dadas, com a atenção fixada em um folheto colorido, espalhado entre elas. Elas não deviam ter mais de 4 anos. Seus cabelos loiros brilhavam à luz, e quando uma delas levantou o olhar, seus olhos azuis claros se fixaram nos dele com inocente curiosidade. Sua respiração parou dolorosamente no peito. Aqueles olhos eram os dele. Não eram parecidos. Não eram coincidência. Eram dele. A segunda menina olhou para cima também, estudando-o com a mesma intensidade silenciosa, e Eduardo sentiu o mundo tombar. Ele já havia visto seu reflexo inúmeras vezes em espelhos, em fotografias, nas janelas de salas de reuniões, mas nunca assim, nunca multiplicado, nunca vivo em 2 rostinhos que o encaravam sem medo ou julgamento. Mamãe, uma das meninas perguntou suavemente, puxando a manga de Isabela. Vamos embora logo? A mão de Isabela apertou levemente a borda do balcão, antes de ela se abaixar, alisando o cabelo da menina com ternura prática. Em 1 minuto, ela disse gentilmente. Então ela se endireitou e olhou para Eduardo novamente, sua voz calma, sua expressão cuidadosamente neutra. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? A formalidade o atingiu mais profundamente do que a raiva jamais poderia. Eduardo abriu a boca, mas a princípio nenhum som saiu. Sua mente percorreu explicações impossíveis, negação e descrença,
mas nenhuma delas se encaixava na realidade parada à sua frente. Ele se forçou a falar, baixando a voz apesar do caos que rugia dentro dele. Isabela, ele disse baixinho, elas são suas? Por um momento, ela não respondeu. O silêncio se estendeu, fino e frágil, até que ela finalmente assentiu uma vez. Sim, a única palavra chegou com clareza devastadora. O olhar de Eduardo voltou para as meninas, para o jeito que uma se apoiava na outra, para a curva idêntica de seus sorrisos, para a familiaridade inconfundível em seus traços. Seu coração martelava enquanto a compreensão começava a tomar forma lenta e aterrorizante. Antes que ele pudesse fazer outra pergunta, as portas do elevador deslizaram abertas atrás dele e o som de passos confiantes ecoou pelo hall. Victoria Prado, elegante e composta, emergiu, sua presença chamando atenção imediata. Ela sorriu para Eduardo enquanto se aproximava, mas então seguiu seu olhar paralisado até a recepção. Seu sorriso vacilou. Eduardo não se virou. Ele não conseguia. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, seu passado e seu futuro havia acabado de colidir no lugar mais público e implacável possível. E naquele momento, parado entre sua noiva e a mulher que ele amou, com duas menininhas que se pareciam exatamente com ele observando em silêncio, Eduardo percebeu uma verdade inegável. Nada em sua vida seria simples novamente. Eduardo permaneceu enraizado no chão, como se o mármore polido sob seus pés tivesse se transformado em pedra, seus pensamentos correndo muito mais rápido do que seu corpo podia acompanhar. O hall da clínica continuava a se mover ao seu redor, enfermeiras passando, telefones tocando suavemente, o zumbido distante dos elevadores, mas tudo parecia irreal, como um pano de fundo cuidadosamente encenado para um momento destinado apenas a ele. Isabela permaneceu atrás da recepção, sua postura rígida, seus dedos entrelaçados como se estivesse se ancorando. As meninas ficaram perto dela, sentindo a mudança na atmosfera, mesmo que não a entendessem, suas mãozinhas ainda entrelaçadas. Victoria foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela se aproximou de Eduardo, seus saltos batendo forte no chão, e seguiu o olhar dele com os olhos semicerrados. "O que é isso?" Ela perguntou, sua voz suave, mas com uma ponta de irritação. "Por que você está olhando como se tivesse visto um fantasma?" Eduardo engoliu em seco, finalmente se forçando a se virar para ela. "Victoria, precisamos de um momento." A expressão dela endureceu imediatamente. "Um momento? Com uma recepcionista?" Ela olhou para Isabela novamente, seus olhos avaliando o uniforme dela com julgamento aberto. "Não vejo por que isso não pode esperar." Isabela se endireitou com isso, levantando o queixo. "Senhor," ela disse profissionalmente, embora sua voz carregasse um tremor que ela não conseguia esconder totalmente. "Se o senhor está aqui para uma consulta, posso ajudá-lo a fazer o check-in." A distância em seu tom doeu mais do que ele esperava. Eduardo olhou de volta para ela, lutando para encontrar palavras que não desmoronassem sob seu próprio peso. Eu estou aqui para ver Victoria Prado," ele conseguiu dizer. "Entendo," Isabela respondeu, digitando rapidamente. "A senhora Prado está agendada para sua consulta no quarto andar." Uma das meninas puxou a mão de Isabela novamente, seus olhos azuis piscando curiosamente entre os adultos. "Mamãe," ela sussurrou. "Por que ele está olhando para a gente desse jeito?" Isabela se inclinou ligeiramente, acariciando a bochecha da menina com o polegar. "Está tudo bem," ela disse suavemente. "Vá sentar na cadeira, querida." A ternura naquele gesto simples atingiu Eduardo com força inesperada.
Seu peito apertou enquanto ele observava Isabela guiar as meninas até os assentos próximos, ajudando-as a subir e entregando-lhes um pequeno livro de colorir por trás do balcão. Ela se movia com facilidade prática, o tipo que vinha de incontáveis dias equilibrando trabalho e maternidade. Eduardo sentiu o peso do que ele poderia ter perdido, pressionando-o com clareza sufocante. Victoria percebeu isso também. Seu olhar se aguçou enquanto estudava a cena, algo calculista, piscando por trás de sua fachada composta. Interessante, ela disse friamente. Você parece muito à vontade aqui. Você sempre traz seus filhos para o trabalho? Isabela enrijeceu, mas não olhou para ela. Eu faço quando não tenho outra escolha, ela respondeu uniformemente. Elas são quietas e se comportam bem. Victoria soltou uma risada baixa e sem humor. Esta é uma clínica particular, não uma creche. Padrões importam. Victoria. Eduardo interrompeu antes que pudesse se conter. Sua voz cortou o ar mais bruscamente do que ele pretendia. Já chega. Ela se virou para ele surpresa, claramente desacostumada a ser corrigida em público. Desculpe, não vamos fazer isso aqui, ele disse baixando a voz. Não na frente das crianças. Algo sombrio piscou em seu rosto, mas ela forçou um sorriso. Tudo bem, ela disse suavemente. Se isso é pessoal, podemos discutir depois. Isabela finalmente olhou para Eduardo, realmente olhou para ele, seus olhos castanhos procurando em seu rosto algo que ela não conseguia definir. Não havia raiva ali, apenas uma calma reservada, sobreposta a algo mais profundo e não resolvido. Senhor Borges, ela disse baixinho, se não houver mais nada, eu realmente preciso voltar ao trabalho. Ele assentiu rigidamente, entendendo a dispensa mesmo que doesse. Claro. Victoria entrelaçou o braço no dele, apertando um pouco mais do que o necessário, enquanto o guiava em direção aos elevadores. Ao se afastarem, Eduardo não conseguiu evitar olhar para trás. As meninas estavam debruçadas sobre o livro de colorir agora, suas cabeças quase se tocando, seus cabelos loiros refletindo a luz de uma maneira que lhe era dolorosamente familiar. Isabela estava atrás do balcão novamente, observando-as com um foco protetor que fez a garganta de Eduardo apertar. Assim que as portas do elevador se fecharam, Victoria exalou bruscamente. Então, ela disse, sua voz baixa e controlada, você vai explicar por que está parecendo que acabou de levar um soco? Eduardo se recostou contra a parede espelhada, seu reflexo o encarando com uma incerteza desconhecida. Ela é minha ex, ele admitiu. De anos atrás. Victoria levantou uma sobrancelha. E as crianças? Ela inclinou a cabeça. Ainda um mistério? Ele hesitou, a verdade lutando para subir em seu peito. Eu não sei, ele disse honestamente, mas elas se parecem comigo. Victoria estudou o rosto dele em silêncio, sua mente claramente acelerada. Quando ela finalmente falou, seu tom era leve, quase desdenhoso. Coincidências acontecem. Genética é engraçada assim. Você está deixando sua imaginação correr solta. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele estivesse projetando algo que não existia. No entanto, nenhuma lógica conseguia explicar a atração visceral que ele sentia por aquelas duas menininhas, a certeza instintiva que havia se enraizado em seu peito no momento em que viu os olhos delas. Enquanto o elevador subia, Eduardo encarou os números brilhantes acima da porta, seus pensamentos girando. Qualquer que fosse a verdade, ele sabia de uma coisa com clareza dolorosa. Ele não iria embora daquilo, não desta vez. Eduardo mal ouviu as explicações do médico durante a consulta de Victoria. Ele se sentou ao lado dela no escritório branco e impecável, acabando com os momentos certos,
respondendo quando questionado, mas seus pensamentos permaneciam presos ao hall de entrada. Cada termo clínico se misturava ao próximo, abafado pela imagem de duas menininhas com seus olhos e a memória da voz de Isabela, calma, distante, controlada de uma maneira que lhe dizia que ela havia aprendido a sobreviver sem ele. A percepção o inquietou mais do que qualquer descoberta chocante nos negócios, porque esse não era um problema que ele pudesse resolver com lógica ou autoridade. Quando a consulta finalmente terminou, Victoria se levantou, agradeceu ao médico e se virou para Eduardo com um sorriso satisfeito. "Está tudo bem", ela disse, passando o braço pelo dele novamente, como se nada de incomum tivesse acontecido. "Podemos ir." Mas Eduardo se desvencilhou gentilmente. "Eu te encontro lá fora", ele disse. "Preciso usar o banheiro." Victoria hesitou, claramente irritada, mas acabou. "Não demore!" No momento em que ela desapareceu pelo corredor, Eduardo apertou o botão do elevador com mais urgência do que gostaria de admitir. Seu reflexo nas portas espelhadas parecia diferente agora, menos certo, menos intocável. Quando as portas se abriram para o hall, seu olhar imediatamente encontrou a recepção. Isabela estava lá sozinha desta vez, organizando papéis. As meninas não estavam mais à vista. Alívio e decepção colidiram em seu peito. Ele se aproximou lentamente, consciente de cada passo, cada respiração, cada olhar da equipe que passava. Isabela o sentiu antes que ele falasse e olhou para cima, sua expressão apertando ligeiramente, como se estivesse se preparando. "O senhor não deveria estar aqui", ela disse baixinho, não com maldade, mas com firmeza. "Eu sei", Eduardo respondeu com a mesma suavidade, "mas eu preciso falar com você." Ela olhou ao redor do hall, depois de volta para ele. "Este não é o lugar." "Então me diga onde", ele disse, "por favor." Isabela estudou o rosto dele por um longo momento, como se estivesse pesando anos de história contra o risco de reabrir algo que ela havia selado cuidadosamente. Finalmente, ela exalou lentamente. "Tem um parque pequeno atrás da clínica", ela disse. "Eu termino meu turno em 20 minutos. "Eu espero", ele respondeu sem hesitar. Quando ela o encontrou mais tarde, seu casaco apertado ao redor do corpo, a luz do final da tarde pegou o castanho em seus olhos, suavizando-os apesar de sua expressão reservada. Eles caminharam em silêncio em direção ao parque, o som distante de crianças brincando ecoando fracamente no ar. O peito de Eduardo apertava a cada passo, antecipação e medo se misturando. "São as duas", Isabela disse de repente, quebrando o silêncio. Ele acabou, sua voz falhando no início. "Elas parecem felizes." "Elas são", ela respondeu, uma nota de orgulho escapando apesar de si mesma. "Elas são a Lívia e a Malu, Lili e Mia." Os nomes se fixaram nele como algo que ele sempre soube, mas nunca ouviu em voz alta. Ele parou de andar, virando-se para encará-la completamente. "Isabela", ele disse, sua voz baixa e firme apesar da tempestade dentro dele. "Eu preciso que você me diga a verdade. Elas são minhas?" Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para os balanços, onde outras duas crianças riam, seus pais observando por perto. Quando ela finalmente falou, sua voz estava calma, mas carregava o peso de anos. "Sam", a palavra o atingiu mais forte do que ele esperava. Sua respiração o deixou em uma expiração lenta e trêmula, enquanto o mundo se estreitava para aquela única confirmação. "Por que você não me contou?" ele perguntou, não acusando, apenas com uma honestidade quebrada. "Por que você foi embora?"
Isabela respondeu, virando-se para ele com olhos que não tinham amargura, apenas determinação. Você já tinha ido antes mesmo de eu saber. Você escolheu uma vida onde não havia espaço para complicações, não havia espaço para filhos. Eu não queria me forçar em um mundo onde eu sempre ficaria em segundo plano. Isso não era... Ele se interrompeu, percebendo o quão vazia qualquer defesa soaria. Eu não sabia, ele disse em vez disso. Mas se eu soubesse, se você tivesse me contado, você teria ficado? Ela perguntou baixinho. Ele abriu a boca, depois fechou novamente. A verdade pressionava dolorosamente contra suas costelas. Eu não sei, ele admitiu. Naquela época eu pensava que o sucesso era tudo. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa ao ir embora. Isabela acabou lentamente, como se esperasse essa resposta. Exatamente. O silêncio se estendeu entre eles, pesado, mas não hostil. Eduardo passou a mão pelo cabelo, o peso do tempo perdido desabando sobre ele de uma vez. Elas não sabem quem eu sou. Sabem? Não, Isabela disse. E eu não planejava contar. Não a menos que você quisesse fazer parte da vida delas de verdade. Eu não vou deixá-las se machucar. Eu quero, ele disse imediatamente. Eu não sei como ainda, e eu não vou fingir que mereço, mas eu quero conhecê-las. Eu quero estar lá. Isabela olhou para ele então. Realmente olhou, procurando arrogância, presunção, controle. O que ela viu a inquietou. Um homem despido de certeza, parado diante de consequências que ele não podia comprar para se livrar. Eu preciso de provas, ela disse baixinho. Não promessas, provas. Então me deixe começar a conquistá-las, Eduardo respondeu. O tempo que for necessário. Ela o estudou por mais um momento antes de acabar uma vez. Vamos fazer um teste, ela disse. E depois disso, vamos ver. Ao voltarem em direção à clínica, Eduardo sentiu o chão sob seus pés mudar irrevogavelmente. Ele não sabia qual seria o resultado, ou o que isso lhe custaria, mas uma coisa havia se tornado dolorosamente clara. A vida que ele pensava ter construído não era mais a que mais importava. Os dias seguintes se passaram em um estado estranho e suspenso, como se o próprio tempo tivesse desacelerado para dar a Eduardo espaço para absorver o que havia aprendido. Ele voltou para seu escritório, participou de reuniões, assinou documentos e falou com executivos que o parabenizaram pelos planos futuros, mas nada parecia real. Sua mente continuava voltando para Lívia e Malu, para o jeito que elas se inclinavam uma para a outra instintivamente, para a certeza na voz de Isabela quando ela disse sim. Cada conquista da qual ele se orgulhara parecia estranhamente vazia agora, como uma estrutura construída sem base. Isabela, por sua vez, seguia seus dias com precisão cuidadosa. Ela acordava cedo, vestia as meninas, trançava o cabelo delas e as levava para a pré-escola antes de ir para a clínica. Ela mantinha uma expressão neutra no trabalho, mas por dentro sentia a tensão familiar que carregava desde que Eduardo reapareceu, se apertando novamente. Ela sabia que este momento poderia chegar um dia e havia se preparado para perguntas que esperava nunca ter que responder. O que ela não havia se preparado era o quanto vê-lo novamente mexeria com memórias que ela havia enterrado fundo, ou quão difícil seria vê-lo olhar para as meninas com um reconhecimento que beirava o luto. Eles se encontraram novamente na clínica 2 dias depois, desta vez por acordo discreto. As meninas estavam com uma vizinha, e o hall parecia incomumente calmo. Eduardo chegou cedo, parado perto da janela, as mãos entrelaçadas atrás das costas em um esforço para se manter parado. Quando Isabela se aproximou,
ela notou a tensão em sua postura e as sombras sob seus olhos. Podemos fazer o teste hoje, ela disse suavemente, indo direto ao ponto. O laboratório fica no andar de cima. É rotina. Ele acabou, sua mandíbula apertada. O que você precisar? Eles subiram no elevador em silêncio, o zumbido da maquinaria preenchendo o espaço entre eles. Quando as portas se abriram, uma enfermeira os cumprimentou e os guiou por um corredor estéril. Eduardo sentiu um nó inesperado de medo apertar em seu estômago. Este único teste tinha o poder de mudar tudo, de confirmar o que seus instintos já gritavam ou de desmantelá-los por completo. No entanto, mesmo a possibilidade de um resultado negativo não apagava a atração que ele sentia pelas meninas. Isso o assustava quase tanto quanto o ancorava. O procedimento em si foi rápido, clínico, quase anticlimático. Uma haste de coleta, uma assinatura, uma breve explicação dos prazos. Ao saírem do laboratório, Isabela parou no corredor, seus ombros caindo ligeiramente agora que a decisão havia sido tomada. Assim que os resultados chegarem, ela disse baixinho, precisamos conversar sobre limites, sobre o que acontece a seguir. Eu não vou deixá-las confusas ou magoadas. Eu entendo, Eduardo respondeu. Eu não vou pressionar. Ela o estudou por um momento, depois acabou. Bom, o que nenhum dos dois notou foi a figura parada a uma curta distância, parcialmente escondida por um canto do corredor. Victoria havia saído mais cedo de sua consulta e parou de repente ao reconhecer Isabela. Ela observou a interação se desenrolar com olhos aguçados e calculistas, absorvendo cada detalhe, a tensão compartilhada, a seriedade silenciosa, a intimidade inconfundível de duas pessoas ligadas por algo mais profundo do que coincidência. Mais tarde naquela noite, Victoria tocou no assunto casualmente durante o jantar, seu tom leve, quase brincalhão. Eu encontrei sua amiga recepcionista de novo hoje, ela disse, girando o vinho. Ela parece muito conectada a você. Eduardo enrijeceu ligeiramente. O nome dela é Isabela. Victoria sorriu fracamente. Claro que é. E as crianças? Ela inclinou a cabeça. Ainda um mistério? Tem um teste, Eduardo disse, sua voz firme. E até que os resultados voltem, eu não estou especulando. Os olhos de Victoria escureceram por uma fração de segundo antes de ela mascarar. Você está sendo imprudente, ela respondeu friamente, se envolvendo emocionalmente antes mesmo de saber a verdade. Você está deixando seu passado obscurecer seu julgamento. O que estou fazendo, Eduardo disse uniformemente, é assumir a responsabilidade. As palavras pareceram irritá-la mais do que a raiva teria. Ela pousou o copo lentamente. Apenas lembre-se, ela disse, sua voz suave, mas com bordas. Sua reputação não existe em um vácuo, nem a minha. Se essas crianças não forem suas, toda essa situação se torna embaraçosa. Eduardo enfrentou o olhar dela sem vacilar. Se elas forem minhas, ele disse, então tudo muda. Victoria sorriu novamente, mas desta vez não atingiu seus olhos. Ao sair do restaurante naquela noite, uma sensação de inquietação se instalou em Eduardo. Ele não conseguia se livrar da sensação de que forças já estavam se movendo além de seu controle, que a verdade, qualquer que fosse, não chegaria em silêncio. No entanto, sob a ansiedade, havia algo mais crescendo firmemente, algo sólido e inegável. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha medo de perder o controle. Ele tinha medo de perdê-las. A ligação veio 3 dias depois, assim que Eduardo estava terminando uma reunião tardia, na qual ele realmente não havia participado. Seu telefone vibrou na mesa, e quando ele viu o número do laboratório,
seu pulso disparou tão bruscamente que ele teve que se firmar antes de atender. A voz do outro lado era calma, profissional, distante, transmitindo informações que deveriam ter soado definitivas. Em vez disso, soou errado desde a primeira frase. Os resultados indicam que não há relacionamento biológico, disse o técnico. Por um momento, Eduardo não conseguiu falar. As palavras ecoaram em sua cabeça, vazias e discordantes, como uma nota tocada fora de tom. Ele agradeceu ao técnico automaticamente e encerrou a ligação, recostando-se na cadeira enquanto as luzes da cidade embaçavam além das paredes de vidro de seu escritório. A lógica lhe dizia que isso deveria ter trazido alívio, que a incerteza havia sido substituída pela clareza, mas seu peito apertou com uma resistência profunda e inquietante. Nada dentro dele aceitava esse resultado. Não combinava com os rostos das meninas, seus olhos, a atração instintiva que ele sentiu no momento em que as viu. Não combinava com a certeza silenciosa de Isabela ou com os anos de silêncio que ela havia carregado sozinha. Quando ele contou a Victoria naquela noite, ela reagiu exatamente como ele esperava, e exatamente como algo dentro dele ressentia. Ela sorriu com satisfação visível, atravessando a sala para envolvê-lo em seus braços. Viu, ela disse suavemente. Eu te avisei. Você deixou sua imaginação tomar conta. Isso acabou agora. Acabou. A palavra soou final, desdenhosa, errada. Victoria continuou, sua voz leve, mas precisa. Você deve se afastar imediatamente. Nada de mais visitas, nada de mais conversas. É melhor para todos, especialmente para você. As pessoas falam. Eduardo acabou distraidamente, mas seus pensamentos já estavam em outro lugar. Ele não conseguia parar de ver a concentração cuidadosa de Lívia quando ela coloria, ou o jeito quieto de Malu observar os adultos antes de decidir se sorria. Essas não eram memórias que um homem descartava por causa de um pedaço de papel. Mais tarde, naquela noite, Victoria fez uma ligação por conta própria. Ela não hesitou nem duvidou de si mesma ao falar com um contato dentro do círculo administrativo da clínica, enquadrando sua preocupação como profissional em vez de pessoal. Ela sugeriu que o comportamento de Isabela havia sido inadequado, que seu histórico pessoal com um visitante de alto perfil representava um risco para a reputação da clínica. Ela insinuou sutilmente, mas de forma eficaz, que permitir tais distrações na recepção refletia mau julgamento. A avaliação foi agendada pela manhã. Isabela descobriu antes mesmo de seu turno começar. Ela foi chamada a um pequeno escritório, recebeu um aviso formal e foi informada de que estava sendo colocada em licença temporária pendente de investigação. As palavras se embaçaram, mas o significado era claro o suficiente. Alguém poderoso a queria fora. Ela não discutiu. Ela não chorou. Ela simplesmente acabou, pegou suas coisas e deixou o prédio com a mesma dignidade silenciosa que sempre carregou. Quando chegou em casa, sentou-se na beira da cama, olhando para a parede enquanto Lívia e Malu brincavam no chão, inconscientes de que seu mundo havia inclinado novamente. Eduardo soube da suspensão de Isabela por um breve e-mail encaminhado por um assistente. No momento em que o leu, algo frio e afiado se instalou em seu peito. Ele dirigiu até a clínica imediatamente, ignorando ligações, cancelando reuniões, sua mente se estreitando em um único propósito claro. Isso não era coincidência. Isso não era protocolo. Isso era manipulação. Quando ele confrontou Victoria naquela noite, ele não levantou a voz. Ele não precisava. Você fez isso, ele disse calmamente, levantando o e-mail. Ela não negou. Em vez disso, suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança teimosa. Eu nos protegi, ela respondeu.
Eu protegi nosso futuro. Ela era um problema, Eduardo. Uma distração com uma história que poderia danificar tudo o que construímos. O que você fez, ele disse lentamente, foi cruzar uma linha. Os olhos de Victoria endureceram. Eu fiz o que você não faria. O teste foi negativo. Ela mentiu para você ou, no mínimo, o enganou. Por que ela deveria ficar? Eduardo a encarou, uma clareza dolorosa invadindo ele. Ela não mentiu, ele disse. E aquele teste? Algo nele não parece certo. Você está caçando fantasmas, Victoria retrucou. E você está arriscando sua reputação por uma mulher que não importa. O silêncio que se seguiu foi pesado e final. Ela importa, Eduardo disse baixinho. E aquelas crianças também. Victoria olhou para ele como se estivesse vendo um estranho. Escolha com cuidado, ela avisou. Porque se você não deixar isso de lado, perderá mais do que pensa. Quando ela se virou, Eduardo soube que algo havia se quebrado irreversivelmente entre eles. O anel de noivado na mesa pegou a luz, frio e bonito, e pela primeira vez ele o viu não como uma promessa, mas como uma corrente. Naquela noite, Eduardo solicitou um segundo teste de DNA através de um laboratório independente, um sem laços com a clínica, sem bancos de dados compartilhados, sem espaço para interferência. Ele não contou a Victoria. Ele não contou a ninguém. Do outro lado da cidade, Isabela aninhou Lívia e Malu na cama, escovando o cabelo delas e beijando suas testas, sussurrando garantias que ela não tinha certeza se acreditava em si mesma. Ela não sabia por quê, mas no fundo de seu peito, uma certeza silenciosa permanecia inabalável. A verdade não havia mudado, apenas havia sido adiada. A espera foi pior do que o medo. Cada hora que passava sem respostas esticava os nervos de Eduardo mais finos, transformando o sono em fragmentos rasos e o trabalho em movimentos sem sentido. Ele passava os dias apenas por instinto, respondendo a e-mails, assinando contratos, participando de reuniões que mal registrava, enquanto seus pensamentos circulavam em torno de uma única pergunta que ele não conseguia silenciar. Ele repassava cada momento no hall da clínica, cada olhar que as meninas lhe deram, cada detalhe da expressão de Isabela quando ela disse sim. Nada disso se alinhava com o resultado que lhe havia sido dado, e quanto mais ele examinava, mais certo se tornava de que a verdade havia sido adulterada. Ele manteve distância de Victoria, observando-a com uma clareza nova e inquietante. O afeto que ela lhe mostrava agora parecia calculado, ensaiado, como se ela sentisse a mudança e estivesse tentando puxá-lo de volta ao alinhamento com suas expectativas. Ela falava sobre locais de casamento, listas de convidados, investimentos futuros, tecendo uma narrativa que pressupunha sua conformidade. Eduardo ouvia educadamente, mas as palavras passavam por ele sem deixar rasto. Sua lealdade já havia começado a se quebrar. Enquanto isso, Isabela lutava para reconstruir a estabilidade para suas filhas após a súbita suspensão. Ela garantiu a Lívia e Malu que estava tudo bem, que a mamãe apenas tinha alguns dias de folga, transformando a incerteza em um jogo de abraços extras e histórias de dormir mais longas. Mas à noite, quando o apartamento estava quieto, o peso disso a pressionava com força. Ela se preocupava com o aluguel, com o cuidado das crianças, com a rapidez com que uma vida cuidadosamente equilibrada podia desmoronar. Ela se recusou a ligar para Eduardo. Orgulho e autoproteção a impediam, embora uma parte dela se perguntasse se ele suspeitava do que ela já temia. Quando os resultados do segundo teste finalmente chegaram,
Eles vieram em um envelope selado entregue por um mensageiro, sem marca e impessoal. Eduardo o abriu sozinho em seu escritório, as mãos firmes apesar da tempestade rugindo sob a superfície. Ele leu a primeira linha uma vez, depois de novo, depois uma terceira vez apenas para ter certeza de que não estava imaginando. Positivo. Probabilidade de paternidade 99,9%. A sala ficou em silêncio, a cidade além das janelas parecendo desaparecer. Eduardo afundou lentamente em sua cadeira, pressionando a palma da mão contra a boca, enquanto a verdade chegava com clareza esmagadora. Alívio e raiva colidiram dentro dele, se retorcendo até que ele se sentisse quase tonto. Ele não estava errado, seus instintos não o haviam traído, as meninas eram dele. E alguém havia mentido. Ele não hesitou. Saiu do escritório imediatamente, o envelope bem guardado dentro de sua jaqueta, e dirigiu direto para o apartamento de Isabela. Quando ela abriu a porta, a surpresa piscou em seu rosto, rapidamente seguida por preocupação reservada. Ele não falou no início. Ele simplesmente entregou-lhe o envelope. Isabela leu os resultados em silêncio, suas mãos começando a tremer enquanto o significado se instalava. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de choque, mas da liberação de algo que ela havia carregado sozinha por anos. "Eu te disse", ela sussurrou. "Eu sei", Eduardo respondeu, sua voz embargada. "E sinto muito por ter duvidado de você." Ela olhou para ele, a emoção rompendo sua calma cuidadosamente construída. "Elas são suas filhas", ela disse baixinho. "Sempre foram." Eduardo acabou, uma determinação feroz se instalando. "E ninguém vai machucar você ou elas novamente, eu prometo." Do outro lado da cidade, a confiança de Victoria começou a rachar. Ela havia notado a mudança no comportamento de Eduardo, a distância emocional, o jeito que ele não a incluía mais em decisões que antes pareciam automáticas. Quando ela o confrontou naquela noite, exigindo garantias, ele olhou para ela com uma calma que a gelou mais do que a raiva jamais poderia. "Acabou", ele disse simplesmente. Seu rosto perdeu a cor. "O que você quer dizer com acabou?" "Eu sei sobre o teste", ele continuou. "O verdadeiro. E eu sei que o primeiro resultado foi manipulado." Pela primeira vez, Vitória não mascarou sua reação rápido o suficiente. O medo piscou em seus olhos antes de endurecer em desafio. "Você está fazendo acusações que não pode provar." "Eu não preciso provar para você", Eduardo respondeu. "Eu só preciso ir embora." Ela riu amargamente. "Você está escolhendo elas em vez de tudo o que planejamos." "Eu estou escolhendo a verdade", ele disse. "E meus filhos?" O noivado terminou sem cerimônia, sem declarações públicas, sem drama. Apenas uma porta se fechando silenciosamente em um futuro que não servia mais. Na manhã seguinte, a equipe jurídica de Eduardo contatou a clínica. À tarde, a investigação interna havia sido reaberta sob supervisão externa. À noite, Isabela recebeu um pedido formal de desculpas e um aviso de reintegração, junto com uma promessa de responsabilização. Mas essas vitórias, por mais importantes que fossem, pareciam secundárias ao que mais importava. Naquela noite, Eduardo sentou-se no chão da sala de estar de Isabela, construindo torres com blocos de madeira, enquanto Lívia e Malu riam e as derrubavam. Elas não entendiam completamente o que havia mudado, apenas que o homem com os olhos gentis e o sorriso familiar estava lá novamente, rindo com elas, ouvindo, ficando. Isabela observou da porta, seu coração doendo de uma maneira que não era mais apenas dor. Pela primeira vez desde aquele dia na clínica, ela se permitiu respirar profundamente. A verdade havia vindo à tona.
e nada seria igual novamente. A presença de Eduardo na vida das meninas mudou de tentativa para constante, com uma determinação silenciosa que surpreendeu até a ele. Ele parou de medir seu tempo em reuniões e prazos e começou a medi-lo em entregas na escola, rotinas de dormir e os pequenos rituais que rapidamente se tornaram sagrados. Lívia gostava de sua torrada cortada em triângulos e insistia em escolher suas próprias meias todas as manhãs, enquanto Malu preferia círculos e confiava implicitamente em Eduardo para tomar decisões por ela. Ele aprendeu essas coisas não com instruções, mas com observação, com a presença, com a escuta, quando elas falavam em frases mal formadas que carregavam mais significado do que a maioria das conversas de adultos que ele já tivera. Isabela observou a mudança se desenrolar com uma mistura de admiração e cautela. Ela viu como naturalmente ele se ajoelhava ao nível das meninas quando falava com elas, quão paciente ele era quando elas testavam limites, quão instintivamente protetor ele se tornava sem nunca levantar a voz. No entanto, ela permaneceu cuidadosa com seu próprio coração. Ela havia reconstruído sua vida peça por peça depois que ele foi embora uma vez. E embora acreditasse na sinceridade de suas ações, acreditar não era o mesmo que confiar. Confiança exigia tempo, e ela não estava mais disposta a apressar o que poderia quebrá-los todos se manuseado descuidadamente. Certa noite, enquanto o sol se punha e pintava a sala de estar em dourado quente, Lívia subiu no colo de Eduardo com uma seriedade que fez Isabela parar na porta. A menininha estudou seu rosto de perto, seus olhos azuis examinando. "Por que você não estava aqui antes?" Lívia perguntou suavemente, sua voz inocente mais penetrante. A pergunta chegou com peso inesperado. Eduardo sentiu a respiração de Isabela prender atrás dele, sentiu a tensão ondular pela sala. Ele não a desviou ou a suavizou com meias verdades. Em vez disso, ele respirou fundo e respondeu com cuidado. "Porque eu cometi um erro", ele disse gentilmente. "Um grande erro. Eu não sabia de vocês, e quando eu deveria ter ficado perto da sua mãe, eu não fiquei. Isso foi errado." Malu se inclinou mais perto, apertando a cabeça contra o braço dele. "Você está aqui agora", ela disse como se estivesse declarando um fato que não exigia explicação. "Sim", Eduardo respondeu, sua voz embargada. "Eu estou aqui agora!" Isabela se virou antes que pudessem ver as lágrimas em seus olhos. Ela passou anos carregando respostas sozinha, protegendo as meninas de perguntas que não estava pronta para explicar. Ver Eduardo assumir a responsabilidade sem desculpas soltou algo dentro de seu peito que estava trancado há muito tempo. Mais tarde, naquela noite, depois que Lívia e Malu estavam na cama e o apartamento se acalmou no silêncio, Isabela encontrou Eduardo parado perto da janela, olhando para as luzes da cidade. Ele parecia pensativo, pesado não pela dúvida, mas pela consciência. Elas perguntaram. Ele disse baixinho quando ela se juntou a ele. E eu disse a verdade, da maneira mais simples que pude. Ela acabou. Foi a coisa certa. "Eu não quero confundi-las", ele continuou. "Eu não quero me apressar em um papel que elas não escolheram. Mas eu também não quero desaparecer de novo. Eu preciso que você saiba disso." Isabela cruzou os braços frouxamente, estudando-o. Ser o pai delas não significa apenas aparecer quando é conveniente. Significa consistência, mesmo quando é desconfortável. "Eu sei", ele respondeu. "Estou pronto para esse desconforto." Ela olhou para ele por um longo momento, então, finalmente, fez a pergunta que estava segurando. "E a sua vida? Sua empresa? Sua imagem? O mundo de onde você veio?
Você está preparado para deixar que mude permanentemente? Eduardo não hesitou. Já mudou. Eu só não percebi o quão vazio era antes. Sua respiração tremeu ligeiramente com a honestidade dele. Ela queria acreditar nele completamente, mas o medo ainda sussurrava nas bordas de seus pensamentos, lembrando-a de quão profundamente ela havia sido machucada antes. Ainda assim, ela não podia negar o que via todos os dias, um homem aprendendo, adaptando-se, ficando. Nas semanas seguintes, as meninas começaram a apresentá-lo sem que fosse preciso. Aquele é o nosso pai, Lívia disse certa tarde no parque de forma objetiva e orgulhosa. Eduardo paralisou, sem saber se deveria corrigi-la, mas quando olhou para Isabela, ela deu um pequeno aceno. Não era permissão. Era reconhecimento. Naquela noite, quando Eduardo saiu, Lívia correu atrás dele, envolvendo os braços em suas pernas. Você volta amanhã, né? Ele se agachou e encontrou os olhos dela. Sim, ele disse. Amanhã, e depois de amanhã, e depois disso, também. Ela sorriu satisfeita. Enquanto ele se afastava, Eduardo sentiu algo se instalar profundamente dentro dele, algo mais firme do que o triunfo e mais forte do que o medo. Ele não estava conquistando um lugar na vida delas através de gestos grandiosos ou declarações. Ele estava conquistando isso através da presença, através da paciência, através de aparecer de novo e de novo quando mais importava. E pela primeira vez desde aquele dia na clínica, Isabela se permitiu imaginar um futuro que não girava em torno da sobrevivência. Girava em torno da família. A mudança não chegou de uma vez. Ela se desenrolou silenciosamente, tecida em dias comuns que lentamente se remodelaram em algo extraordinário. As manhãs se tornaram mais altas e mais quentes, cheias do som de pequenos pés correndo pelo corredor e vozes discutindo sobre escolhas de cereais. Eduardo aprendeu a amarrar cadarços que nunca ficavam amarrados e a trançar cabelos que nunca saíam completamente uniformes, e ele aceitou ambas as falhas com risadas em vez de frustração. O homem que antes media seu valor em relatórios trimestrais, agora o media em si. Lívia se lembrava de sua lancheira e Simalu adormecia segurando seu dedo. Isabela observou essa transformação com cautelosa admiração. Ela não pairava mais nas bordas de cada interação, não se preparava mais para a decepção com cada promessa que Eduardo fazia. Ele aparecia quando dizia que o faria. Ele ficava quando as coisas estavam confusas, barulhentas, inconvenientes ou exaustivas. Ele não desaparecia quando as meninas estavam doentes, quando discutiam ou quando a realidade se mostrava menos ideal do que a imaginação. Com o tempo, sua distância reservada se suavizou em algo mais quieto e vulnerável, uma confiança reconstruída, não através de declarações, mas através da consistência. Certa noite, enquanto a chuva batia suavemente nas janelas, os quatro se sentaram juntos, no chão da sala de estar, montando um quebra-cabeça muito difícil para crianças de 4 anos. Lívia insistia que cada peça pertencia ao centro, enquanto Malu se distraía e começava a alinhá-las por cor. Eduardo as deixava liderar mesmo quando não fazia sentido, e Isabela se pegou sorrindo para a cena, com uma facilidade que não sentia há anos. O apartamento parecia mais cheio agora, não por causa do espaço, mas por causa da presença. Quando as meninas finalmente adormeceram naquela noite, enroladas em seus cobertores, com certeza pacífica, Isabela ficou quieta na porta, observando-as. Eduardo se juntou a ela, seu ombro roçando o dela, nenhum dos dois se afastando. O silêncio entre eles parecia diferente agora, não mais pesado com medo ou palavras inacabadas.
Passei tanto tempo acreditando que tinha que fazer tudo sozinha. Isabela disse suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Que precisar de alguém significava fraqueza. Eduardo se virou para ela. Você não era fraca. Você era forte o suficiente para sobreviver sem ajuda. Isso não significa que você tem que continuar sobrevivendo em vez de viver. Ela fechou os olhos brevemente, deixando a verdade se instalar. Quando os abriu novamente, havia lágrimas, mas sem dor desta vez. Eu não sei como será o futuro, ela admitiu. E eu ainda estou com medo. Eu também estou, ele disse honestamente, mas não estou com medo disso. Estou com medo de perder isso. Foi então que ela esticou a mão para a dele, não hesitantemente, não cautelosamente, mas com intenção. O gesto não foi dramático, não precisava ser, era simplesmente real. Meses depois, o mundo havia se ajustado à verdade. Manchetes desapareceram. A clínica se recuperou. Victoria se tornou um capítulo encerrado em vez de uma ferida aberta. Eduardo remodelou sua vida profissional em algo menor, mas mais estável. Algo que não exigia mais sua ausência em troca de sucesso. Ele escolheu reuniões que importavam e recusou aquelas que não importavam. Pela primeira vez, sua vida pertencia a ele. Em uma tarde quente de primavera, Lívia e Malu corriam pelo quintal de sua nova casa, risadas ecoando pela grama, enquanto perseguiam bolhas que Eduardo soprava com seriedade exagerada. Isabela observava da varanda, uma caneca de café aquecendo suas mãos, seu coração firme, de uma maneira que ela nunca pensou ser possível novamente. Eduardo se juntou a ela, passando um braço em volta de sua cintura sem perguntar. Ela se inclinou para ele naturalmente, o movimento instintivo agora. Você já pensa em quão perto chegamos de perder isso? Ele perguntou baixinho. Ela acabou. Às vezes, mas eu não fico remoendo isso. Por que não? Porque não perdemos. Ela disse simplesmente. Estamos aqui. As meninas correram em direção a eles então, ofegantes e sorrindo, agarrando suas mãos e puxando-os de volta para o caos da brincadeira. Eduardo olhou para os dois rostinhos inegavelmente dele, depois para a mulher ao seu lado, que havia carregado tudo sozinha, por tempo demais. Naquele momento, ele entendeu algo com clareza absoluta. O maior sucesso de sua vida nada tinha a ver com poder, reputação ou controle. Foi construído em pequenos momentos, conquistado através da paciência e enraizado no amor. E desta vez ele não ia a lugar nenhum.